Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos e irmãs, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15. A palavra do Senhor diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Se fosse dar um tema para essa passagem, ou para os ensinamentos gerais do livro de Eclesiastes, o tema poderia ser: não perca tempo, ou não perca o seu tempo. E é claro que essa expressão é dúbia, né? Porque eu posso dizer assim para alguém: olha, não perca seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o que se fizer, ou deixar de fazer, não vai dar certo. Então, nem perca o seu tempo. Ou então, essa frase, essa expressão pode significar algo um pouco diferente. Eu posso querer dizer: apresse-se, né? Não perca tempo, não perca o seu tempo, faça depressa, cumpra seu papel, alcance seus objetivos. Quer saber, eu não vou definir aqui exatamente o que é melhor. Isso, cada um de nós tem que entender, né, para nós mesmos, à medida que nós estivermos lendo essa passagem, e entender se aquilo que não vale a pena investir nosso tempo, então parar de perder tempo com isso. Mas, por outro lado também, como o próprio texto mostra, que todos aprendamos a fazer o que nós temos que fazer. E nesse sentido, cumprir o nosso tempo aqui nesse mundo da melhor maneira possível. Eu não vou me concentrar tanto aqui nos primeiros versos, os versos 1 a 8, que talvez sejam do livro de Eclesiastes os versos mais conhecidos, e já com centenas de pregações que nós ouvimos nessas passagens, sobre que há tempo para todas as coisas. Eu quero me concentrar mais aqui nos versos 9 a 15, e justamente com isso, aprender o segredo para não perdermos o nosso tempo. Para que a nossa vida não seja uma grande perda de tempo. Porque sim, é possível que nós tenhamos uma vida longa ou curta, isso não faz tanta diferença, e de qualquer forma, ao final da história, tudo ter sido apenas uma grande perda de tempo. Pessoas passam por este mundo, nascem, vivem, morrem, e nada do que elas fizeram ou deixaram de fazer foi significativo. Foi simplesmente uma grande perda de tempo. Para que a nossa vida não seja uma grande perda de tempo, Salomão
o escritor de Eclesiastes nos lembra de 5 aspectos relacionados com Deus e o tempo. Deus e o tempo que Ele nos dá. E quando nós compreendemos essas coisas, a nossa vida pode não ser, então, sim, uma grande perda de tempo. Várias vezes aqui nessa passagem, Salomão diz, sei que. E o sentido é, aprendi isso. Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos, mas isso também não lhe garantiu um final tão feliz, nós sabemos. Não fez um bom uso da própria sabedoria no fim da história. Contudo, nesse tempo em que ele estava nos caminhos do Senhor e vivendo de acordo com a vontade de Deus, sim, ele foi poderosamente usado por Deus para transmitir sabedoria ao seu povo. E aqui nós temos sabedoria pura, sabedoria de Deus, justamente para que a nossa vida não seja uma perda de tempo. Veja, a pergunta que ele faz aqui no versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? É exatamente isso. Para que a sua vida não seja uma perda de tempo, para que tenha algum proveito, para que sobre alguma coisa no final, para que o saldo no final da vida não seja negativo, pura perda de tempo. O que fazer? Ele diz aí no verso 10, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, quando as pessoas não percebem qual é o propósito, qual é o plano de Deus, o que Deus quer delas, e quando elas vivem desta forma, que o verso 9 pergunta, né? Apenas se afadigando nos seus trabalhos infindáveis, então só resta aflição em última instância. Portanto, para que a sua vida não seja de pura aflição e não seja pura perda de tempo, o que você deve fazer? Os versículos 11 a 15 nos explicam, nos dizem, nos orientam. E a primeira coisa, vejam, verso 11, lembrar que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aqui está a palavrinha mágica, né, de toda essa parte desse livro. Devido tempo, no seu devido tempo. É desse modo que nós temos que entender o que ele falou antes, aqui dos versos 1 a 8, quando ele falou, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, e por aí vai. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, meus irmãos, Deus estabeleceu uma ordem, a qual deve ser seguida por nós, uma ordem da vida. Essa ordem, embora afetada pela queda, o pecado entrou no mundo e bagunçou tudo. Não podemos nunca nos esquecer disso. Nada jamais será perfeito nesse mundo. Nada jamais se encaixará perfeitamente nesse mundo, porque o pecado está nesse mundo. E enquanto Deus não retirar o pecado desse mundo, enquanto Ele não retirar a própria maldição que Ele impôs sobre esse mundo, quando Ele disse, maldita é a terra por tua causa, e essa maldição só será removida lá no fim da história, né? No final do livro do Apocalipse, quando ele diz, não haverá mais qualquer maldição. Mas até lá, tudo nessa vida, tudo que nós passarmos, fizermos, realizarmos, sempre é tocado pelo mal, é tocado pela queda. Mesmo assim, a graça de Deus possibilita com que a vida tenha certa ordem. E essa ordem é para ser seguida. Ou seja, não se espera que alguém salte de alegria num funeral. Não se espera. Mas também não se espera que alguém pranteie num nascimento. Quando ele fala, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria. Existe uma ordem razoavelmente, relativamente estabelecida para a nossa vida. E quando nós perdemos essa ordem, quando nós invertemos os polos da direção da nossa vida, então nós não poderemos
aproveitar bem o tempo que nós temos aqui neste mundo. Então, a primeira ideia é que existem coisas a serem feitas nos seus devidos tempos, e nós temos que respeitar isso. O agricultor sabe isso muito bem. Não adianta ir lá e plantar a semente, jogá-la na terra, no período impróprio, porque ele vai perder a semente, ela não vai nascer. Não adianta forçar a ordem das coisas, não adianta forçar a natureza dos acontecimentos. É preciso ter sabedoria para encontrar o tempo de Deus. Nesse sentido, a Bíblia nos fala também do tempo oportuno. O tempo oportuno nada mais é do que o momento apropriado que Deus ordena para que certas coisas aconteçam na nossa vida e sejam feitas. E sempre quando os seres humanos, os homens, fazem as coisas fora do tempo que Deus planejou, que Deus programou, obviamente, vão colher apenas dor, sofrimento, e ao final tudo será o quê? Aflição e perda de tempo. Deus fez todas as coisas, diz aqui, Deus fez tudo formoso, tudo é bonito, essa é a ideia mesmo, belo, de beleza, de formosura. Deus estabeleceu uma ordem formosa para a nossa vida, desde que tudo aconteça no seu tempo devido. Esse é o primeiro aspecto a ser entendido, a ser reconhecido. Mas notem também a variedade das atividades, das ações, né? Rir, chorar, plantar, colher, jogar pedra, recolher pedra, costurar, rasgar. Veja a variedade. E claro que há nisso também um grande, um alto nível de contradições. Claro, porque a nossa vida é também contraditória em muitos aspectos. E claro, porque nós somos afetados outra vez pela queda, pelo pecado. Contudo, Deus mesmo, por assim dizer, respeita até certo ponto as contradições da nossa vida. Ou talvez a palavra melhor fosse tolera. Tolera as contradições da nossa própria vida. Porque Ele vê as nossas limitações. Ele sabe das nossas incapacidades. Ele sabe que nós não alcançamos o nível que Ele mesmo deseja para nós. E, portanto, Ele tem que lidar conosco num nível mais baixo, num nível mais inferior. Mas o ponto em destaque me parece ser que nós temos muitas coisas para fazer e devíamos tentar fazer, sim, todas elas nos seus devidos tempos. Mas não parece a vocês que cada vez mais, nesses tempos modernos, nós somos dominados, muitas vezes, por uma única atividade? E tudo que nós fazemos gira em torno de uma única coisa o tempo todo. E onde está essa variedade de ações que trazem justamente a formosura da vida? Me parece que cada vez mais, se a gente olha para as idades mais recentes, né, os jovens, adolescentes principalmente, crianças, me parece que eles são dominados por uma única coisa o tempo todo. É só o celular, é só a rede social, é só as interações. Não sobra tempo para outra coisa, não tem tempo para outra coisa, ninguém tem tempo para nada. Por quê? Porque estão fazendo coisas fora do tempo. Porque certamente, e isso não são só os jovens, adolescentes, mas nós também, as pessoas mais idosas também, que acabam não experimentando essa riqueza de ingredientes da vida humana que Deus deu, porque são dominadas por um único ingrediente. Essa frase, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ela é muito interessante porque, veja, é na junção de todas as coisas que se vê a formosura. Quando se respeita esses dois princípios, há um tempo para cada coisa, mas são muitas coisas, não apenas uma. Na junção de todas as coisas e no seu devido tempo se vê a formosura.
O apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam, não é? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem, difícil para nós entendermos uma frase como essa. Especialmente quando nós estamos envolvidos com tragédias, com morte, com sofrimento, com dor. E aí nós olhamos para aquele episódio isolado. E claro que nós não conseguimos ver bem naquilo. Nada de bom. E nos parece que aquilo só é trágico em si mesmo. E o ponto é esse mesmo. Em si mesmo, aquele evento é trágico. Em si mesmo, aquele evento é trágico. Mas quando está dentro do tudo, quando se encaixa no todo, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu vi uma ilustração uma vez que eu achei interessante sobre esse aspecto. Você vai até a cozinha e lá você vê vários ingredientes para se fazer um bolo. Tem farinha, tem fermento, tem sal, tem manteiga, e eu não sei os outros ingredientes porque já perceberam que eu não sei fazer bolo. Mas observem que você olha ali para aqueles ingredientes e eu pergunto a você se eles são bons em si mesmos. Já pegou uma colher de farinha e colocou na boca? Que farinha gostosa. Provavelmente ela não é muito gostosa. Já experimentou pegar ali uma colher cheia de margarina e saboreie essa margarina na sua boca? Que margarina deliciosa. Não é, realmente não é. Talvez o açúcar, né? Talvez alguns apreciem uma colher de açúcar puro, mas mesmo assim não é nenhuma maravilha, né? Não é interessante? Os ingredientes em si mesmos não são bons, não são formosos. Mas quando alguém com habilidade, com conhecimento, coloca tudo junto, no seu devido tempo, porque também tem que respeitar a ordem, o que vem antes, o que vem depois, respeitar o tempo e os ingredientes. Quando tudo é colocado juntamente no seu lugar, no seu tempo, na sua hora, no final, como é que pode sair um bolo tão gostoso, daqueles ingredientes tão sem graça? Pois é assim que Deus fez. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Para que a nossa vida não seja uma perda de tempo, não seja apenas ingredientes sem graça, ingredientes avulsos sem graça, nós temos que aprender a olhar para o todo. Aprender a olhar para a complexidade do todo, tentar ver como Deus vê. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Em segundo lugar, ele diz, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. E aqui tem uma relação interessante com o tempo outra vez, né? Porque a palavra tempo nos transmite a ideia de algo que vai acabar. O tempo está contando, o tempo está correndo, os minutos estão correndo. E a nossa vida é assim mesmo, não é? Quantos minutos lhe restam? Ninguém sabe. Mas eu tenho uma má notícia para te dar, você já perdeu alguns segundos. Desde que você sentou nesse banco, já se foram embora vários minutos da sua vida. A contagem não para. Esse relógio não para. Está sempre contando, sempre passando. E por que nos afeta isso? Por que isso nos preocupa? Porque a gente sai por aí e fala, meu Deus, só me falta pouco tempo, acho que eu tenho poucos anos ainda, e eu não fiz nada do que eu queria. Eu não alcancei nem um terço dos meus objetivos. Por que nós somos tão afetados pelo tempo? Quando vamos ao enterro de alguém jovem, nós dizemos, não, isso não pode, é muito cedo. Mas mesmo quando alguém já com muitos anos, mais de 100, a gente fica pensando, podia viver mais um pouco, né? Por que não? Porque há dentro de nós um anseio pela eternidade. E
E é isso que o escritor aqui está dizendo. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós ansiamos por muito mais do que se pode oferecer, do que se pode ter aqui nessa vida. Nós ansiamos pela vida eterna, porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para essa contagem de minutos que passa, e eles vão se acabando, e nós vemos os grãos de areia lá no instrumento de contar tempo antigo, em que os grãozinhos vão caindo para a parte de baixo, e a gente vai vendo a parte de baixo mais cheia do que a parte de cima. Isso quer dizer que a ampulheta do tempo está terminando. Quando cai aquele último grãozinho, acabou. Mas o nosso coração não aceita isso. O nosso coração não aceita isso. E por que não aceita? Justamente porque Deus colocou dentro de cada ser humano um anseio pela eternidade. Para que a sua vida não seja uma perda de tempo. Aprenda a olhar para a eternidade. Aprenda a apreciar aquilo que não tem fim. Aquilo que jamais terá fim. A eternidade é o grande dom, é o grande presente de Deus para os seres humanos. E o Senhor Jesus disse que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. Ele disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna está em Jesus Cristo. A vida eterna é Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos a Jesus, conhecemos a Jesus, cremos em Jesus Cristo, o anseio pela eternidade que há no nosso coração finalmente é satisfeito. Em termos de esperança, é claro, porque sim, nós ainda nos vemos como temporais, mortais. Sabemos que os grãozinhos de areia continuam caindo na parte de baixo da ampulheta. Mas nós sabemos também que quando o último deles cair, nós vamos mergulhar na verdadeira eternidade. Onde sim, todos esses anseios finalmente serão satisfeitos. Então é tolo quem pensa que pode satisfazer o seu anseio por eternidade com as coisas temporais, com as coisas deste mundo, com as coisas que, como Jesus disse, sofrem efeito de elementos externos destruidores, como a traça, a ferrugem e o ladrão. Ele estava falando sim de coisas, de bens materiais principalmente, que sofrem o efeito da traça, da ferrugem e do ladrão. Nós que vivemos no litoral sabemos que também tem a maresia, que costuma derreter os nossos bens. Mas é um tipo de ferrugem. Já estava programado por Cristo também nessa história. Colocar o coração nestas coisas, significa condená-lo à infelicidade perpétua. Colocar o coração nessas coisas significa condená-lo a uma vida de pura perda de tempo. Onde deve estar o nosso coração? Na eternidade. Esse é o nosso tesouro, porque Jesus disse, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então não coloque o seu tesouro não pode ser o que a ferrugem ou a maresia corrói, não pode ser o que o ladrão pode levar embora. O seu tesouro tem que estar lá no céu, Jesus disse. E o que está no céu? Vida eterna. Eternidade. Então, meus queridos, para que a nossa vida não seja uma perda de tempo, vamos entender a ordem do tempo, primeiramente. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Aproveite o tempo corretamente.
Mas lembre-se que Deus permitiu a existência do tempo na sua vida para que você pense naquilo que não acaba. Deus permite que nós experimentemos o fim das coisas para que nós nos lembremos sempre daquilo que não tem fim, da eternidade, da vida eterna. E vida eterna é Jesus. Vida eterna é Jesus Cristo. Não há vida eterna sem Jesus Cristo. A vida eterna, ele disse, Jesus Cristo disse, é conhecer a Deus, é conhecer Jesus Cristo. Nós nunca vamos, na eternidade, esgotar a grandeza das coisas de Deus para nós. Por isso ele fala, Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A ideia é o seguinte, meus irmãos, nunca vai ser chato. A eternidade nunca será sem graça, nunca será chata. Tem muita gente que imagina uma eternidade, uma vida eterna, extremamente preguiçosa, mas não se engane. A eternidade será um tempo de pesquisas, e pesquisas infindáveis, porque nós nunca conseguiremos descobrir todas as grandezas das obras de Deus, nem para o passado, para a eternidade passada, porque Deus existe desde sempre, e nem para o futuro, porque Deus também existe para sempre, desde sempre e para sempre. Ou seja, o negócio é grande, a coisa é comprida, a história é longa, e a eternidade será a oportunidade para nós mergulharmos em todas essas grandezas, sabendo que nunca saberemos tudo. Sempre haverá coisas novas e grandiosas para saber a respeito de Deus. Mas veja uma mudança de tom no versículo 12, não é? Porque ele está falando de coisas eternas, da eternidade, e de repente ele volta aqui para a terra e pisa o pé no chão e diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem, olha aí, comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Como é que ele pode, no momento, falar que Deus pôs a eternidade no nosso coração? Isso significa o quê? Significa que nosso coração tem que estar nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. E em seguida ele passa a falar das coisas terrenas. Isso não é contraditório? Isso não, de alguma maneira, uma coisa não elimina a outra? Assim pensavam os monges medievais, né? Eles pensavam que para poder desfrutar, usufruir da presença de Deus e de todos os benefícios espirituais, né, da presença de Deus, eles tinham que se retirar totalmente do mundo, ir viver num mosteiro, fazendo orações o dia inteiro, né, e coisas apenas relacionadas com a eternidade. Se separar, se afastar. Pensavam que para isso eles precisavam ter uma vida absolutamente sem provar nada bom, nada prazeroso, e precisavam viver de uma maneira extremamente ascética. E contudo, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque se por um lado, e esse é o lado mais importante, nosso coração tem que estar na eternidade, e lembrarmos da vida eterna, por outro lado, não significa que nós não devamos, nessa vida e nos dias que nos restam aqui nessa vida, usufruirmos dos bens temporários que Deus nos dá. Na sua ordem de vida, no seu tempo devido, esses bens temporários também são instrumentos para a glória de Deus. Nos leva também a glorificar a Deus. Até porque é pura e simples gratidão. O que você pode fazer de melhor para agradecer alguém quando essa pessoa lhe dá um presente? Usá-lo. Se a pessoa lhe dá uma camisa, se a pessoa lhe dá um instrumento qualquer para o seu trabalho, qual a melhor maneira de agradecer? Colocar num quadro e botar na parede? Qual a melhor forma de agradecer, de mostrar gratidão? Quando alguém lhe dá algo de coração. É utilizá-lo bem. Ora,
se Deus nos deu olfato, se Deus nos deu capacidade de sentir vários gostos, sabores, se Deus nos deu audição, se Deus nos deu todas essas capacidades, esses sentidos todos, o que Deus quer que nós façamos com eles? Que nós os utilizemos da forma correta, no tempo certo, a fim de glorificá-lo. Então, sim, veja, é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Por vezes a religião cria uma culpa nas pessoas, né, em relação a lazer, em relação a experimentar boa comida, em ter momentos de viagens, como se essas coisas fossem pecaminosas, como se não se pudesse ter essas coisas. Na verdade, se Deus nos deu condições de ter minimamente essas coisas e nós não usufruímos, nós mostramos apenas ingratidão para com Ele. Agora, no entanto, observe, essas coisas têm que ser usufruídas no seu devido tempo. Elas não podem ser a razão primordial da nossa vida e da nossa existência. A razão primordial da nossa vida e da nossa existência é o quê? A eternidade. E as demais coisas, o que foi que Cristo disse? Serão acrescentadas. Não andem ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, mas busquem em primeiro lugar, prioridade, a eternidade, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, comer, beber, vestir, elas vêm no pacote. Elas estão no combo. Mas observe, não inverta a ordem das coisas. Primeiramente, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa é a razão da sua vida. Aqui está o seu ponto central. Aqui está onde você coloca todo o seu pensamento, todos os seus esforços. Tendo feito isso, coma, beba, desfrute do bem que o Senhor lhe deu no seu devido tempo. Mais duas coisas aprendemos ainda aqui para finalizar. No verso 14 ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Do que ele está falando aqui? Ele volta-se outra vez para a eternidade, não é? Bem no meio da história aqui, no ponto 3, ele fala das coisas temporais e do uso devido e apropriado delas. Mas ele volta outra vez para o aspecto da eternidade. Mas aqui a ênfase está naquilo que Deus faz, mais uma vez. As obras de Deus, o que Deus faz. Então, volte os seus olhos para as obras de Deus. Admire as obras de Deus. Procure ver, procure reconhecer as obras de Deus. Porque o que Deus faz dura eternamente. Somente o que Deus faz dura eternamente e é perfeito. Veja, nada pode acrescentar, nada pode tirar. Quando algo é assim tão pleno, que nada pode acrescentar, nada pode tirar, transmite-se a ideia do quê? Perfeição. Perfeição. Uma coisa só é perfeita se você não pode nem acrescentar e nem tirar. Por que Deus é perfeito? Porque Deus não pode ficar mais forte ou menos fraco, ou mais fraco. Deus não pode ficar mais bondoso ou menos bondoso. Tudo em Deus é na sua intensidade máxima. E isso é o conceito de perfeição. O que Deus faz é perfeito, não o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é imperfeito. Então é preciso que nós voltemos os nossos olhos constantemente para aquele que está acima de nós mesmos, para as suas ações. Irmãos, resumindo, é o plano de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas é um plano perfeito, mesmo que nós, observando de dentro dele, não consigamos ver, porque a gente só vê os ingredientes avulsos, margarina, açúcar, farinha. A gente não vê o bolo. E é por isso que a gente sofre e é impactado sempre que algo não dá certo.
Sempre que algo sai dos trilhos, sempre que algo se contradiz, as contradições do tempo nos matam. E é por isso que nós temos que elevar os nossos olhos para o alto e olhar para aquele que faz todas as coisas perfeitas. Deus faz tudo eterno. Nada se acrescenta, nada se tira. E isso, o texto diz, faz Deus. É interessante que aqui o tempo é presente, né? Faz. Não é só o que Ele fez, é o que Ele continua fazendo. Isso faz Deus para que os homens temam diante dEle. Quer que a sua vida não seja uma perda de tempo? Tema ao Senhor. Aprenda a temer a Deus, a temê-lo da forma correta. E temer não é ter medo, puro e simplesmente. Você acha que o diabo tem medo de Deus? Eu digo muito, muito medo. Nem com isso o agrada. Nem, muito menos por isso, o glorifica. Temer a Deus não é puramente ter medo de Deus. É respeitá-lo, é entender sua grandeza, é entender sua graça, seu poder, sua soberania, para que a nossa vida não seja perda de tempo. Nós temos que aprender a temer corretamente o Deus que faz todas as coisas perfeitas, no seu devido tempo. Nós só veremos tudo isso quando o bolo sair do forno. Está lá dentro ainda. Não saiu do forno. Por isso tem que esperar um momento. Mas quer saber? Ele vai chegar. E da forma mais surpreendente, porque o verso final, aqui o verso 15, nos transmite uma última lição, para que a nossa vida não seja perda de tempo. O que é já foi, ele diz. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Veja, essa primeira parte do verso parece um pouco negativa, quando fala o que já foi, o que há de ser também já foi, e a ideia é, então não se surpreenda muito com os acontecimentos aí, porque a vida é sempre, né, repetição, repetição e repetição. Mas o que mais chama a atenção é essa frase final: Deus fará renovar-se o que se passou. Há uma frase no livro do Apocalipse em que o Senhor diz assim: eis que faço novas todas as coisas. E o sentido claro é renovação, renovar todas as coisas. No tempo certo, no tempo de Deus, tudo o que Ele criou experimentará plena e total renovação. Chegará o dia em que o mal será tirado desse mundo. Chegará o dia em que a morte será tirada desse mundo. Toda lágrima, toda dor, todo pranto não mais existirão. Por quê? Porque Deus diz: eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Deus permite todo esse ciclo de nascer, morrer, tudo que aparece ser um grande círculo vicioso, para que nós aprendamos que lá no fim da história, Ele é o Deus que renova todas as coisas também. E se Ele renova todas as coisas, também significa que essa renovação não é só para o futuro, não é só para o fim da história, não é só para o último dia, mas para cada um dos nossos dias. Então aqui vai uma frase clichê, mas que se encaixa muito bem com o que está aqui. Qual é? A frase clichê, que você já ouviu centenas de vezes. Nunca é tarde para recomeçar. Mas às vezes nós achamos que é. Mesmo que a gente conheça tanto essa frase nas nossas vidas, mas frequentemente nós pensamos: tarde demais.
Não foi isso que o grande mestre religioso Nicodemos falou para Jesus? Tarde demais, Jesus. Para mim, é tarde. Ele disse, pode um homem velho como eu entrar outra vez no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Porque Jesus dissera, né? Quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. E o Nicodemos, que não era nem um pouco ignorante, como às vezes se pensa, né? Porque aparentemente parece que ele deu uma bola fora ali, quando ele falou em voltar ao ventre materno, ele só usou a metáfora de Cristo. Ele só esticou a metáfora de Cristo até o limite. Jesus disse, se você quer ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. E ele disse, como um homem velho como eu pode fazer isso? E a ideia dele é, como é que alguém que já experimentou tanto, como é que alguém da minha estirpe, da minha classe, da minha posição, do meu status religioso em Israel, está querendo que eu abandone tudo o que eu tenho e me torne igual um desses seus seguidores aí? Vi que tem uns meio esquisitos aí, né? Vi que tem pescador, cobrador de impostos, e me parece que tem até umas prostitutas aí seguindo o Senhor, né? Para eles é fácil, eles não têm nada. Recomeçar para eles é tranquilo, é só largar tudo e seguir o Senhor. Mas o Senhor quer que eu faça isso, abandone minha posição, minha estirpe, meu posto, meu título e tudo que eu tenho? E Jesus diz, é isso mesmo. É exatamente isso. Porque nunca é tarde para recomeçar. E se a sua vida até hoje foi pura perda de tempo, não é tarde para que ela passe a ser significativa. E ela é significativa quando nós entendemos que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Que Ele colocou a eternidade no nosso coração, e essa é a nossa busca maior. Que dá para aproveitar razoavelmente as coisas temporárias desse mundo sem deixá-las dominar o nosso coração. Mas que os nossos olhos têm que se voltar para o alto sempre e olhar para as obras de Deus, sabendo que Ele é aquele que está sempre restaurando, renovando todas as coisas. E um dia Ele renovará mesmo todas as coisas. Até lá, de olho na eternidade, sem perder o tempo que Ele nos dá aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que Tu complementes o Teu ensino nos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados e abençoe os próximos momentos aqui nessa casa de oração. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.